Sou Roberto Yunes, economista sênior do Banco Mundial. Estou aqui entrevistando professores e pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, que estão nos apoiando na organização técnica e facilitação técnica desse 6º Encontro Regional de Direito à Saúde e Sistemas de Saúde. Por favor, podiam se apresentar? Meu nome é Juliana Álvares, sou professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciências Farmacêuticas e doutora em Saúde Pública, com ênfase em Epidemiologia. Trabalho atualmente com farmacoepidemiologia e economia da saúde, especificamente na área de avaliação de tecnologias em saúde. Olá, meu nome é Augusto Afonso Guerra, também sou professor da Faculdade de Farmácia da UFMG, trabalho junto com a professora Juliana, também na área de farmacoepidemiologia, farmacoeconomia e, eventualmente, quando necessário, políticas de saúde e outras intervenções em políticas públicas. Francisco de Assis Acúrcio, sou professor titular em farmacoepidemiologia na Faculdade de Farmácia. Trabalho há muito tempo nessa área de avaliação de tecnologias em saúde e em avaliação de medicamentos mais especificamente. Olá, meu nome é Marina Morgado, sou mestre e doutoranda no programa da Faculdade de Farmácia da UFMG, Medicamentos e Assistência Farmacêutica, e também estou como pesquisadora no Centro Colaborador do SUS, CECATS. Eu gostaria de fazer uma primeira pergunta a vocês. O tema desse encontro é ética e transparência no acesso a medicamentos. Eu queria saber, esse tema, a questão da ética e transparência relacionada ao acesso, é uma questão relevante só no contexto latino-americano, no contexto específico de alguns países ou de países em desenvolvimento, ou esse é um problema mais global? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque o problema é global, mas ele tem matizes diferentes em países diferentes. Eu acabo de retornar, por exemplo, dos Estados Unidos, e lá as pessoas, quando conversava com algumas pessoas, cidadãos na rua, eles me falavam assim: por que o medicamento aqui nos Estados Unidos é tão caro e no Brasil é tão mais barato? E por outro lado, as pessoas no Brasil às vezes perguntam: mas por que eu não consigo acessar um medicamento que é tão caro, que é novo e que já existe nos Estados Unidos? Então, esse tema é um tema que é bastante complexo, porque envolve atores muito relevantes, e ao mesmo tempo ele afeta populações do mundo desenvolvido e do mundo em desenvolvimento de formas diferentes, mas afeta a todos. Uhum. E quando a gente fala de acesso a medicamentos, é interessante observar que, sim, o acesso, em princípio, é algo bastante positivo. Mas nós devemos pensar neste acesso com a qualidade do uso desses medicamentos. Não basta apenas utilizar, mas utilizar esses medicamentos com qualidade. E aí há uma série de características que envolvem tanto o mercado de medicamentos como o processo de utilização que podem incrementar a qualidade ou diminuir a qualidade desse uso. Um dos aspectos que me parecem bastante fundamentais no acesso e transparência é verificar como se dá a relação entre os prescritores, que em última análise tomam a decisão pela utilização, e a indústria que produz esses medicamentos. Há aí vários aspectos que merecem cuidado, principalmente no que se diz respeito ao marketing da indústria farmacêutica, que pode distorcer a tomada de decisão do prescritor, em detrimento do interesse do paciente. Bom, e quando nós falamos de ética e transparência, nós falamos de muitos atores que estão envolvidos e que têm níveis de informação e de formação que são muito diferentes. Estão envolvidos nesse processo de uso de medicamentos
os pacientes, os prescritores, os produtores dos medicamentos e os governos, que muitas vezes são os compradores desses medicamentos. E quando a gente trata de ética, a gente percebe nessas relações que há uma assimetria de informação muito grande. O paciente ele tem conhecimento de que ele tem uma doença que precisa ser tratada. O prescritor tem a informação de um medicamento que muitas vezes é novo e essa informação chega para ele de forma algumas vezes parcial, vindo do produtor do medicamento. E o governo, que é o comprador, é muitas vezes refém de um preço que não é posto de forma transparente, porque há divergências em mercados envolvidos na compra desses medicamentos que não atuam de forma transparente na regulação desses preços. Então, existe uma grande assimetria de informação entre todos os envolvidos e há necessidade de uma maior regulação e recomendações que façam com que esse uso se dê, como o professor Francisco disse, com qualidade e priorizando o acesso a medicamentos a pacientes que deles precisam com a qualidade necessária para o seu uso. Agora eu gostaria de perguntar a vocês como é que vocês viram esse encontro que nós estamos organizando aqui. Nós estamos chegando ao final do encontro agora. Eu queria ter de vocês a sua visão, a sua interpretação do que ocorreu aqui, como é que vocês viram a participação dos vários atores. Nós temos aqui representações diferentes, juízes, advogados, acadêmicos, economistas, médicos, pessoas do setor tomadores de decisão, legisladores, não? Queria ver como vocês viram essa interação entre esses vários atores, esses vários setores, e como é que vocês, e que resultados vocês percebem, e qual é a relevância desse tipo de discussão, de encontro multiatores, de diálogo. E depois eu gostaria de fazer uma consideração, a gente deixaria isso para a pergunta final, vocês falassem um pouquinho da metodologia que a gente utilizou no encontro. Eu não sei quem quer começar. Eu considero que o encontro foi extremamente proveitoso e acho que os resultados que vão ser obtidos a partir desse encontro, eles podem ser um subsídio muito importante para a tomada de decisão nos países que participaram desse evento. Por que eu digo isso? Porque, como foi muito bem trabalhado ao longo do encontro, a informação ela precisa ser transparente e ela tem que ter uma perspectiva ética em relação ao processo de tomada de decisão. É claro que nós estamos reconhecendo que existem atores com interesses divergentes e o conflito é algo naturalmente, ele naturalmente ocorre. Mas quem tem a responsabilidade na gestão de um sistema de saúde, na tomada de decisão judicial a respeito de, às vezes, decisões que envolvem um recurso importante do país, precisam de estar bastante bem esclarecidos para que tomem decisões informadas. Nesse sentido, eu acho que o resultado que advém desse encontro criará um subsídio muito importante para ampliar esse debate e aprofundar as discussões. Eu acho também que foi uma oportunidade única, uma vez que conseguimos reunir diferentes atores, né, de diferentes áreas, inclusive vimos um representante da indústria farmacêutica no evento, um representante do controle social, que participou ativamente das discussões e que podem ser fundamentais e serão fundamentais para futuras recomendações nos países. Bom,
O objetivo principal desse encontro era promover uma discussão entre diferentes atores de diferentes países em torno do tema ética e transparência no acesso a medicamentos. Nesse sentido, penso que nós atingimos plenamente esse objetivo, porque as pessoas, de fato, se empenharam nessas discussões, colocaram seus pontos de vista de forma muito respeitosa e avaliando diferentes pontos de vista. Então, nós atingimos o objetivo quando nós tornamos essa informação que vem de diferentes atores, de diferentes partes que podem, de fato, interferir, né, na condução de novas políticas e de novas formas de se fazer esse acesso ao medicamento em diferentes países da América Latina. Estou bem satisfeita com o resultado desse encontro. Apenas para finalizar, essa temática é uma temática bastante complexa, mas o resultado do encontro é, de certa forma, não sei se posso dizer surpreendente, mas talvez bem lapidado, é que, sem exceção, todas as pessoas que participaram compreenderam a necessidade de haver alguma intervenção para que haja melhoria nesse processo de acesso a tecnologias, sejam elas tecnologias de baixo impacto tecnológico, medicamentos que já são genéricos, já estão no mercado, sejam tecnologias em saúde que são novas ou raras ou com impactos ainda a serem medidos. E há uma dualidade, eventualmente, nas pessoas, porque elas desejam que os seus países estejam dentre aqueles que são os mais desenvolvidos. E, ao mesmo tempo, elas percebem que são também campo fértil para o mercado dessas substâncias ser trabalhado, talvez com princípios éticos que a gente possa dizer duvidosos. Não vou dizer sem ética, porque seria demais. E aí, nessa dualidade entre desejo ser um grande produtor internacional de tecnologia e preciso controlar e regular isso, eu acho que emerge do encontro um raciocínio ou um racional bastante claro das pessoas que, independentemente do desejo de compor em nações desenvolvidas, não se pode fazer isso a todo e qualquer custo. Tem que se ter regulação no campo ético, da transparência, e que respeite, sim, os princípios de desenvolvimento dos países, mas que, principalmente, a impressão que eu tive, que não prejudique a população. Perfeito. Então, só para encerrar, eu gostaria que a gente, talvez, se vocês pudessem contar um pouquinho e descrever também como é que foi o processo, a metodologia que nós usamos aqui. Eu acho que e até com essa metodologia permitiu chegar a esses resultados, não é isso? Então, aqui no encontro, a ideia foi que se desenvolvesse uma metodologia de trabalho que vocês vão explicar, mas que permitisse que os vários atores se colocassem sob posições diferentes, olhassem os problemas com visões distintas, diferentes lentes, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a metodologia e quão importante foi isso para a chegada desses resultados, para a obtenção desses resultados. Bom, esse tipo de metodologia participativa é um tipo de trabalho que na universidade a gente eventualmente desenvolve, né, em função dos programas de acadêmicos e didáticos que a gente tem que desenvolver, mas também eu tenho que confessar que ao ter sido convidado, né, nosso grupo ter sido convidado para colaborar, né, com o Banco Mundial e com esse grupo de saúde e direito, foi um desafio pensar num método, em adaptar esse método para um conjunto de alunos tão qualificados. Nós outros trabalhamos com intervenções que são feitas em alunos ainda em formação, mesmo quando em nível de pós-graduação. E aqui nós tínhamos alunos que em muitas vezes superavam em muito o nosso conhecimento em alguns assuntos, em alguns temas. E isso foi um desafio grande. Mas, por outro lado, o que eu percebi com o relacionamento humano que a metodologia permite é que a metodologia de intervenção participativa com algum tema, ela permite que a pessoa possa livremente compartilhar ideias em determinadas fases e ela demanda, né, é uma demanda desse tipo de método, de metodologia participativa, que ele se disponha a inverter o seu raciocínio
e pensar em situações adversas, cenários adversos, para aquilo que normalmente para ele já seria o normal, o cotidiano. Ou seja, quais são as consequências de fato se eu propuser determinada situação, recomendação ou técnica. E eu percebo que essa metodologia acabou funcionando muito bem aqui, porque os alunos que nós tivemos, a organização do evento, né, a organização do banco, do Ministério da Saúde do Chile, propiciou um ambiente muito adequado para a troca de experiências, ideias e debates. E acho, só para pontuar finalmente, me preocupou porque os alunos se envolveram tanto e a gente tem que tomar cuidado com as filmagens, porque se forem filmagens isoladas pode parecer que um ou outro tem aquela opinião de fato, quando na realidade a gente sabe que as opiniões foram simuladas para poder defender as ideias e enriquecer o debate. E isso, no final, acabou me preocupando nessa metodologia. As pessoas foram muito convincentes nos seus argumentos. De fato, eu acho que a metodologia propiciou duas questões muito importantes do ponto de vista do relacionamento entre os participantes. A primeira delas é o encontro com o outro. Então, é observar as opiniões que são convergentes com as minhas e, portanto, de certa forma, fortalecer a minha posição. O outro aspecto muito interessante é se colocar no lugar do outro, que muitas vezes não estava aqui, mas de perceber um posicionamento divergente e como que esse posicionamento divergente pode ter racionalidades que eu preciso considerar no processo de tomada de decisão. Então, essa dinâmica ela é muito rica e o resultado é evidente. As pessoas se envolvem, a produção do conhecimento ela fica muito mais rica, muito mais aprofundada quando se estabelece esse tipo de relação. Bom, eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade de compartilhar a experiência de vocês, o conhecimento de vocês e agradecer pelo excelente trabalho de facilitação, de organização, de condução técnica desse nosso encontro. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos.